Eu estou aqui pensando sobre... A gente sempre cai, né, nessa coisa de como ensinar estratégias para as crianças, como que a gente pode lidar com os nossos filhos em relação a isso. E eu estou aqui pensando, né, sobre esse processo de regulação emocional e pensando também socialmente como que a gente lida com as nossas emoções, né? Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente lembrar como que a gente aprende emoções, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa conhecida que estava com um filhinho muito pequenininho e aí eu falava com ele o seguinte, de que as emoções elas vão ser aprendidas a partir do momento que a gente vai descrevendo para a criança o que ela está sentindo. Né? E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, mas isso é muito subjetivo. Sim, gente, as emoções elas têm características que são muito subjetivas, né? Mas existem componentes que a gente pode ter acesso que me dão a ideia do que aquela pessoa está sentindo. Então, se ela cai, rala o joelho e eu falo, você está sentindo dor? A pessoa começa a entender o que ela está sentindo internamente, porque a emoção é uma vivência privada, de um comportamento privado. E aí, socialmente, a gente tem algumas emoções que a gente pode sentir e outras que a gente não pode sentir. E principalmente para as crianças, né? A gente acha que as crianças não podem sentir raiva, a gente acha que as crianças não podem sentir ciúme quando o irmão nasce, né? Sendo que isso é uma coisa totalmente passível, assim, de acontecer e precisa acontecer. Então, essa forma como a nossa cultura lida também com as emoções é uma forma que favorece a desregulação em muitos momentos, porque muitos pacientes chegam na clínica achando que não podem sentir o que sentem. A psicologia ela tem descrito algumas formas, né, que vão conduzir a ideia do porquê alguém desregula, mas talvez assim, a primordial, ou talvez a mais importante no começo, é a condição do que a Bia citou, o seguinte: há a construção de uma incongruência entre o que o meu ambiente ali familiar, minha comunidade socioverbal diz que eu estou sentindo e aquilo que se passa dentro de mim. Então assim, por exemplo, no exemplo que a Bia deu, nasceu o irmãozinho 7 anos mais novo. O irmão mais velho está perdendo o lugar dele ali na família. O que a gente espera que alguém sinta quando algo lhe é tirado para outro ser humano? A gente nomear de ciúmes, né? Então, quando a comunidade verbal ali começa a dizer que aquele ciúme não faz sentido, que eu não posso sentir aquilo, minha família e tudo mais, eu já vou criando uma incongruência entre o que eu percebo em mim e o que eu posso perceber. Essa incoerência entre aquilo que é descrito e aquilo que eu sinto é uma das bases mais conhecidas da desregulação emocional. Primeiro, porque eu não aprendo a manejar o que eu senti. Então, assim, eu estou sentindo coisas fortes, eu estou sentindo uma tendência a me comportar numa direção que eu não posso, mas eu não aprendi como lidar com isso, eu não aprendi como manejar essa emoção. E aí, essa incongruência entre o que eu sinto e o que eu posso sentir parece evocar o que a gente está nomeando de desregulação emocional também. Ou seja, parece aumentar o sofrer com relação àquilo que eu estou passando. Então, e aí que vem a história da dor, porque a dor desse sentir, ela é intrínseca. Se eu tenho um contexto que me traz perda, a dor é intrínseca. Mas se eu acho que eu não posso sentir isso, eu transformo essa dor em sofrimento. Exatamente. E aí eu intensifico esse processo muito mais e tendo a desregular. Exatamente. Então assim, só fechando esse exemplo então da Bia, é isso. Assim, o ciúme já é uma dor, né? Passar por aquilo já é uma dor. Se eu não aprendo a gerenciar, não aprendo a lidar, se aquilo não pode ser validado, eu tenho, além dessa dor, uma outra camada de dor, muitas vezes até pior. Essa outra camada vai parecer excessiva, e aí a comunidade que está vendo eu sofrer excessivamente vai piorar a situação, porque ela vai invalidar, ela vai dizer, nossa, mas isso tudo, para que isso tudo? Ao dizer para que isso tudo, piora mais ainda. Então cria-se um ciclo de invalidação e de desregulação. Isso, e aí a invalidação é uma das, como eu posso dizer, das características, né, da desregulação, e uma das ferramentas que a gente tem aqui no consultório para lidar com esse processo é ensinar a validação. Né? Os estágios da validação, porque a validação é igual a gente estava conversando, assim, tem que ter uma estrutura para organizar, porque naturalmente a pessoa, quando ela está se sentindo muito incomodada ou muito rejeitada, é querer fugir. Então, até ela fazer o exercício de entender que o que ela sente é genuíno, muitas vezes, se ela não teve
um acompanhamento de onde ela morou, de onde ela viveu, com as pessoas que ela conviveu, que conduzem ela a entender que o que ela sente é genuíno. Eu chamo isso de uma comunicação empática, Renan, né? A validação tem a ver com essa comunicação empática, seja comigo, uma autovalidação, ou com o outro, de que aquilo que você sente ou que eu sinto é importante. Se a gente pensar na Gênese, o outro tem que me dar o aval de construir e aceitar inicialmente quem eu sou. Imagina lá uma criancinha que começa a se sentir muito incomodada, um amiguinho que está pegando o brinquedo dela. Se simplesmente eu chego para ela e falo assim, você não tem que se sentir ciúme do brinquedo, ou você tem que dividir, abruptamente, sem dar o tempo dela refletir e entender que ela pode não gostar, mas mesmo assim tem que emprestar para continuar brincando com o amiguinho, ela vai sentir o desconforto de emprestar o brinquedo e vai se sentir mal por ter sentido o que ela sentiu. Então, assim, ela vai fazer uma coisa que não quer e não vai aceitar o que ela sente. E aí vai começar a ter um problema de comunicação entre ela com ela mesma. Aí vai ser ambivalente, ela vai querer brincar, mas não vai querer emprestar. E aí um processo de esquiva para regular a emoção nesse processo é ela evitar querer brincar com outras crianças, porque vai ser mais importante ela evitar o sofrimento de emprestar o brinquedo do que entender que o sofrimento vai durar um certo tempo ali de ter emprestado ou ter trocado com outro brinquedo com a criança, mas logo vai se diluir porque vai ser muito melhor ela estar interagindo a longo prazo, um dia, brincando. Renan, e tem um outro comportamento que às vezes eu percebo em crianças muito pequenas. Chega uma hora que eles não querem levar o brinquedo. No último Natal, meu filho ganhou um robô, que era uma coisa que ele estava esperando muito, assim. E esse robô, ele ficava na estante, e aí, por exemplo, tinha o dia do brinquedo como troféu, e ele brincava, e ele se incomodava muito com outras pessoas indo brincar, né? Ou se encostassem no robô e tal. E no dia do brinquedo, ele nunca queria levar esse robô, mas era o brinquedo que ele mais gostava. E aí, ele precisou de um processo. Hoje, as pessoas já podem brincar com o robô dele, ele mostra o robô, mas ele precisou de passar por esse processo para ele entender que talvez a consequência do estar brincando com o robô, com alguém, era mais interessante do que esse apego que ele estava ali com aquele brinquedo dele, que sozinho talvez ele não produzia tudo que ele precisava produzir em termos de diversão. Isso, até porque uma hora acaba o recurso estético e do objeto, assim, por mais que seja um robô que acenda a luz, que faça vários movimentos, chega uma hora que é incomparável a riqueza de interações sociais, que esse é o ponto, né, Bia, assim, principalmente para criança, assim, dá a entender que o outro é mais importante do que simplesmente uma coisa que ele pode guardar ou que ele pode restringir. Então, assim, até para que ele entenda normas sociais de empatia, que é um dos primeiros processos que eu aprendo empatia, vendo o outro vivendo muitas experiências e passando por essas experiências. Mas a gente também precisa descrever isso para as crianças. Então, assim, meu filho, você não vai levar o robô vai ficar aqui, mas às vezes tem mais graça se o amigo estiver participando, vocês vão poder se divertir mais, esse robô fica mais interessante. E aí, com esse passar do tempo e essa aplicação de consequências e esse entendimento, ele consegue flexibilizar, né? Não foi abrupto. Ninguém falou para ele, você precisa levar o robô porque, né, as crianças precisam brincar com o seu robô. Isso. Muitas vezes vai querer levar para mostrar e mesmo assim trocar, né? Assim, lá vão ter outras coisas e eu vou me divertir. É por ir, não só para mostrar o brinquedo ou para ficar restringindo.